Sejam bem-vindos ao canal Top 3. Definição de serial killer, segundo o Instituto Nacional de Justiça, publicado em 1988. É uma série de 2 ou mais assassinatos cometidos como eventos separados, normalmente, mas nem sempre, por um infrator atuando isolado. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia de horas até anos. Quase sempre, o motivo é psicológico, e o comportamento do infrator e a evidência física observada nas cenas dos crimes refletiram nuances sádicas e sexuais. O Top 3 de hoje falará sobre os serial killers mais bizarros da história. Herman Webster Mudgett nasceu na antiga cidade de Gilmanton, nos Estados Unidos. Seu pai era um alcoólatra violento e sua mãe era religiosa metodista e sempre lia a Bíblia para o filho. Sua infância foi conturbada, pois além de ter um pai violento, seus colegas de escola praticavam bullying com ele, quando descobriram o seu medo do médico local, fazendo-o tocar em um esqueleto humano no laboratório do médico. Com o passar dos dias, o garoto começou a perder o medo e tornou-se fascinado e obcecado com a morte, começando um hobby de dissecar animais. Após terminar seus estudos, casou-se com Clara Lovering em 1878, com apenas 17 anos de idade, e logo em seguida teve um filho com ela. Nessa época, já adulto, trabalhava como contador. Após alguns anos, começou a se interessar pela medicina, ingressando em uma universidade local, mas as mensalidades eram muito caras e seu emprego não estava dando conta do valor. Então, para conseguir um dinheiro extra, começou a roubar cadáveres, desfigurava os corpos e alegava que as vítimas foram mortas por acidentes, então fraudava apólices de seguros no nome do cadáver, assim conseguindo todo o valor para si. Desta forma, Herman conseguiu se formar médico, mesmo não sendo um bom aluno. Sendo um homem muito ambicioso, não estava satisfeito com o dinheiro que recebia atuando na área, então começou a fraudar seguros novamente. Quando os boatos dos sumiços dos corpos começaram a surgir, Herman e sua família se mudaram para Filadélfia e lá começou a trabalhar em uma farmácia. Foi então que lhe surgiu a ideia de fraudar a própria morte. Herman começou a pagar seu próprio seguro, sob um valor muito alto, e para conseguir pagar o valor, continuou vendendo cadáveres para laboratórios de estudos locais. Após algum tempo, depois de uma cansativa busca por um corpo parecido com o seu, Herman finalmente conseguiu fraudar sua morte, desfigurando o rosto do homem. Após receber seu seguro, abandonou sua esposa e filho, se mudando para Chicago, onde também mudou seu nome para Henry Howard Holmes. Logo em seguida, arrumou um emprego em uma farmácia local e se mostrou um excelente funcionário. O dono da farmácia, que se chamava Holton, já sofria de câncer e acabou falecendo alguns meses depois. E então, a farmácia ficou sob o comando de sua viúva, a senhora Holton. Agora conhecido como Holmes, se aproveitou da tristeza da senhora e lhe fez uma proposta de compra do local, no qual a mulher aceitou logo de imediato. Sendo dono do estabelecimento, Holmes também comprou um lote vazio em frente à farmácia, onde construiu um grande hotel com 3 andares. Devido à sua enorme estrutura, a população apelidou o local de O Castelo. Além dos vários quartos para os hóspedes, Holmes também montou uma barbearia e colocou algumas lojas no estabelecimento, buscando a tão sonhada fortuna. A parte mais macabra dessa história foi o que Holmes construiu em um dos andares do prédio, onde continha diversos labirintos e quartos com portas que se abrem para paredes de tijolos, corredores extremamente angulados e escadas que levam para lugar nenhum. Para que só ele compreendesse plenamente o projeto desse labirinto, repetidamente mudava de construtores. Após a conclusão do hotel, vários hóspedes começaram a desaparecer. Holmes, atrás de uma fortuna maior, começou uma verdadeira chacina, onde ele torturava e matava seus hóspedes, mas antes eram obrigados a assinar cheques para Holmes sacar todos os seus dinheiros. Ao passar dos dias, o que inicialmente era feito para conseguir dinheiro se tornou um prazer doentio. Algumas das vítimas foram trancadas em quartos à prova de som, equipados com linhas de gás que permitia a Holmes asfixiá-las a qualquer momento. Algumas das vítimas foram presas em quartos totalmente trancados, onde passavam vários dias sem alimentos e sem água, e ficavam ali até a sua morte. Os corpos das vítimas eram retirados até o porão, onde alguns foram meticulosamente dissecados, tiveram a carne retirada e seus esqueletos eram vendidos às escolas médicas. Holmes também cremou alguns dos corpos, em 2 dos fornos gigantes que ele possuía. Para a remoção da pele, também era utilizado poços de ácido. Além disso, também possuía uma cama de tortura que alongava as extremidades das vítimas até a morte. Após algum tempo, a economia local entrou em crise, obrigando Holmes a se mudar do local. Devido ao grande número de desaparecimentos naquela época, foi aberto um caso, no qual levou a apontar Holmes como suspeito, pois seus vizinhos observavam apenas grande parte dos hóspedes apenas entrando no hotel e não os via sair de lá. Após uma grande procura por Holmes, a polícia o capturou em Boston e então foi levado até o seu castelo.
Lá, os policiais se depararam com uma cena de terror, encontrando vários restos mortais, esqueletos e pedaços de cadáveres em decomposição. Não se sabe ao certo o número de vítimas encontradas no local, mas estima-se que passa de 200 vítimas, incluindo homens, mulheres e crianças. Henry Howard Holmes foi sentenciado à pena de morte por enforcamento em 1896. Em 7 de março de 1914, o ex-zelador do castelo se suicidou e sua família afirmou que o homem se sentia assombrado no castelo e dias antes de sua morte não conseguia mais dormir. Anos mais tarde, o castelo foi misteriosamente incendiado e em 1938 foi finalmente demolido. Atualmente, o local é ocupado por uma agência de correios. Jeffrey Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, no ano de 1960. Na sua infância, Dahmer não tinha muitos amigos e era considerado estranho e bizarro por seus colegas. A cada dia que passava, o garoto se isolava mais da sociedade e começaria a ter uma curiosidade mórbida sobre os animais, dissecando bichos mortos para ver suas anatomias. Ele criou até um cemitério para os animais no fundo de sua casa. Dahmer chegou a servir no exército, mas foi dispensado devido à sua bebedeira excessiva. Ele dizia usar o alcoolismo para esquecer de seus pensamentos doentios. Seu primeiro crime foi aos 18 anos de idade, onde após ter relações sexuais com outro garoto, lhe deu uma pancada na cabeça e o enterrou numa floresta. Por 9 anos, seu instinto assassino foi contido, mas entre 1987 e 1989 ele voltou a agir, matando mais 4 jovens. Após os assassinatos, Dahmer foi preso algumas vezes, mas apenas por bebedeiras, seguidas de confusões, e também quando foi flagrado se masturbando na frente de 2 garotos, onde ficou 10 meses na prisão. Após ser libertado, Dahmer alugou um apartamento, e seu alcoolismo não estava conseguindo conter seus pensamentos insanos. Então, Jeffrey Dahmer começou a abordar jovens garotos, de idade que variavam entre 14 a 30 anos, e principalmente em boates gays, onde ele oferecia uma sessão de fotos em troca de dinheiro em seu apartamento. Após convencê-los e levá-los para casa, Dahmer colocava sedativos nas bebidas que oferecia às vítimas. Depois, estrangulava os rapazes até a morte, e então transava com os cadáveres, e ainda não satisfeito, praticava canibalismo com algumas partes dos corpos. O serial killer foi preso novamente por assediar um menor, e era obrigado a posar na cadeia entre 1990 e 1991. Mesmo nessa situação, Dahmer conseguiu assassinar mais jovens, mas além de assassinar, praticar necrofilia e canibalismo com os cadáveres, Dahmer começou a fazer uma espécie de altar da morte, onde colocava as cabeças decepadas como troféus, que ainda continham velas, pedaços de cadáveres e um cadáver inteiro, que Dahmer tentava trazer de volta à vida, como um zumbi. O serial killer só foi descoberto após uma das vítimas conseguir escapar de seu apartamento e foi encontrado em uma estrada, correndo nu e algemado, implorando por ajuda. Quando os policiais chegaram no apartamento, Dahmer se mostrou muito agressivo e enfrentou os policiais, mas logo foi contido. O que os policiais encontraram no local era aterrorizante. Lá, encontraram restos de cadáveres em decomposição, cabeças na geladeira, partes humanas em potes de ácido e o altar da morte em seu armário. Em seu julgamento, Jeffrey Dahmer se declarou inocente e declarou insanidade, mas o tribunal o declarou culpado por 17 assassinatos, sendo assim condenado à prisão perpétua. Após passar 3 anos preso, Dahmer e seu companheiro de cela, Jess Anderson, foram espancados até a morte por Christopher Scarpa, também preso e diagnosticado como psicótico. O local dos assassinatos ficou conhecido como Apartamento 213 e foi demolido. Atualmente é um lote vazio. Existem planos para transformar o antigo apartamento em um memorial às vítimas. Anos mais tarde, o pai de Dahmer, Lionel Dahmer, publicou um livro sobre a história do filho e o dinheiro foi direcionado à família das vítimas. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906, em Plainfield, Wisconsin. Seu pai era um alcoólatra muito violento e sua mãe, uma fanática religiosa, que várias vezes ao dia lia a Bíblia para Ed e seu irmão mais velho, Henry, mas apenas Ed se interessava de fato. Seu pai acabou falecendo em 1940 e sua mãe, a qual eram muito próximos, faleceu em 1945. A partir daí, Ed Gein ficaria muito transtornado. Após um ano, os 2 irmãos tentaram apagar um incêndio no celeiro do rancho em que viviam, mas Henry teria morrido queimado. Havia suspeitas que Henry teria sido a primeira vítima de Ed Gein, que teria matado o irmão por ele viver discutindo e discordando de sua mãe.
A solidão acabou tomando conta do rancho, e assim, dando vazão à sua loucura. Um ano após o incêndio, Ed foi até o cemitério e desenterrou o cadáver de uma senhora que havia morrido recentemente. Logo então, se tornaria um frequentador assíduo do local, desenterrando diversos cadáveres para confeccionar diversos objetos com as partes humanas. Ed Gein usava a experiência que adquiriu retirando couro de animais, e então colocava pedaços humanos na geladeira, cabeças penduradas na porta de seu quarto e também cadáveres pendurados em ganchos. Não satisfeito mais com cadáveres, Ed queria carne mais fresca. Sendo assim, assassinou pelo menos 2 mulheres de sua cidade, Mary Hogan e Bernice Warden, ambas com um rifle calibre 32. Devido à cidade ser muito pequena, rapidamente a população notou o desaparecimento das mulheres, e as suspeitas foram diretas a ele, pois se demonstrava uma pessoa muito estranha e bizarra dentre os moradores. Ao chegar ao rancho, os policiais ficaram chocados com o que viram. Encontraram o corpo de Bernice pendurado no celeiro, além de dezenas de objetos com partes humanas e restos de cadáveres. O que mais chocou os policiais foi uma fantasia de mulher, semelhante a essa retratada no filme de Ed Gein, criada com partes do cadáver de sua própria mãe, pois Ed era fascinado pelo sexo feminino, e principalmente pelas genitálias, no qual sempre tinha o desejo de mudar de sexo. Em seu julgamento, o assassino foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado, pois sofria de esquizofrenia. Então, passou o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico da cidade, e veio a falecer em 1984, aos 77 anos de idade, devido a uma parada cardíaca. Sua casa iria servir como uma espécie de museu dos horrores, mas foi misteriosamente incendiada. E quando lhe falaram do ocorrido, Ed Gein apenas balançou os ombros e respondeu: "Muito bem." O seu carro, onde carregava suas vítimas, foi leiloado por $720, onde o comprador o colocava em eventos da cidade e cobrava 25 cents para as pessoas observarem o carro e também tirar fotos. Atualmente, não se sabe o paradeiro do veículo e nem do comprador. Ed Gein ficou conhecido como o assassino de Plainfield, e sua história inspirou os filmes O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes.